Espero que todos estejam bem, de repouso, né, dentro de suas casas. E aproveitando agora, nós vamos retornar com a matéria de física, falando agora sobre constituição da matéria, né? A matéria, ela se compõe de 92 elementos químicos naturais, além de outros obtidos artificialmente. Estes são agrupados de acordo com as suas constituições físicas em um quadro denominado sistema periódico dos elementos, onde cada qual recebe um número de ordem própria. A seguir, os números de ordem de alguns elementos da matéria, as quais são utilizados na técnica radiográfica, né? Na técnica radiográfica. Vamos lá. Elemento, número de ordem. Hidrogênio, né? Ordem 1. Carbono, ordem 6. Nitrogênio, ordem 7. Né? Oxigênio, ordem 8. Fósforo, ordem 15. Cálcio, ordem 20. Iodo, ordem 53. Bário, ordem 56. Bismuto, ordem 63. E chumbo, ordem 67. Não, 82, perdão. Então, esses elementos eles estão sempre na sua casa de ordem própria. Então, sim, os elementos citados de números de ordem 1, 6, 7, 8, hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, são substâncias componentes do corpo. Os de números 15 e 20, fósforo e cálcio, são de componentes dos ossos. E os números 53, 56 e 83, iodo, bário e bismuto, são meios de contraste positivo. Já o número 62, 82, chumbo, é de material de radioproteção. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Os de ordem 1, 6, 7, 8, né, que são carbono, nitrogênio e oxigênio, já fazem parte do nosso corpo, né? Lembrando que o nosso corpo é composto de 2/3 de água, de líquido. E esses outros componentes químicos que eles fazem parte dos nossos órgãos. Então eles vão se juntar, se agrupar e vão fazer parte dos órgãos, né? Já o fósforo e o cálcio, eles fazem composto químico dos ossos, já com água, mais misturada à água, eles fazem parte dos ossos, né, que vão crescendo. Então, cada um tem a sua dureza. Então, esses elementos eles vão adicionar a listagem de massa de resistência à radiação. Então, quando nós vamos fazer, vamos fazer um cálculo de MAS, né? A gente vai lembrar um pouco de cada componente desse. O ar corresponde a um tanto, que nós vamos multiplicar o MA por esses valores. Tá? Isso é só uma lembrança que a gente vai ver muito mais à frente, né? O menor partícula do elemento é o átomo. Um grupo de átomos de elementos iguais ou diferentes se denomina molécula. Se lembrando que o átomo é indivisível. Uma molécula é composta de vários átomos. Os átomos são indivisíveis, tá? Então, íons são átomos ou moléculas com cargas positivas ou negativas. Íons positivos se chamam prótons. Íons negativos se chamam elétrons. E os que não têm polaridade se chamam nêutrons. Então, são os elétrons, prótons e nêutrons, tá? O átomo, na sua forma mais simples, é composto de núcleo atômico, de carga elétrica positiva, que se compõe essencialmente de prótons, elementos carregados positivamente, e nêutrons, eletricamente nêutrons. Não tem carga positiva nem negativa, são elementos nêutrons, né?
B. Elétrons que giram em alta velocidade em torno do núcleo atômico. A densidade da matéria. O número de átomos por unidade de volume, bem como a massa de cada átomo de uma matéria, pode-se definir a sua densidade, unidade medida em quilograma-metros cúbicos. Tá? Então, a densidade é igual a massa vezes volume. Densidade é o nosso corpo. Nosso corpo ele tem várias densidades. Cada órgão tem sua densidade diferenciada. Então, ela é medida em massa versus volume. É como se você tivesse assim, eu tenho uma caixinha, né? Uma caixa de 2 por 2, 2 metros por 2 metros e 2 metros de altura. Então, isso é o meu volume. É quanto cabe dentro dessa caixa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar minha massa. Vamos botar aí uma caixa de laranja. Sua caixa de laranja tem a sua massa. Então, eu vou botar uma caixa de laranja dentro dessa caixinha com volume 2 metros cúbicos. Então, a minha densidade vai ser a massa das laranjas, que eu vou botar aí uns 2, né? 2 quilos de laranja, que é a massa, dividido por 2 metros cúbicos da caixinha, da quantidade de volume que tem dentro dessa caixinha. Então, a minha densidade vai ser igual a 2 quilos a 1 quilo. 2 quilos dividido por 2 metros cúbicos. Então, isso vai ser a minha densidade. Então, a densidade de um corpo, vamos supor, densidade dos ossos é uma densidade dura. Densidade dos rins é uma densidade mais moderada. E a densidade do ar. O ar também tem densidade. Só que a densidade do ar é mínima, é próxima do zero. Então, eu vou falar para vocês assim. Quais são essas cores que representam os órgãos? Densidade alta. São os ossos, não são? Tem densidade muito grande. Então, eles representam o branco na imagem de raio-x. Densidade média, que são os líquidos, a água, os órgãos. Os órgãos são compostos de vários compostos químicos mais água. Então, a densidade órgão é cinza. Então, a densidade média. E a densidade do ar é zero, é preta. Representa o preto na imagem. E esse preto, ele vai apresentar como contraste negativo. Como o osso vai apresentar-se como contraste positivo, né? Então, densidade igual a massa vezes volumes. A relação entre a densidade de um material e a de outro, tornando referência é denominada de densidade relativa. Então, eu tenho a densidade de um material em relação à densidade de outro material. Exemplos: a densidade do coração e a densidade do pulmão é relativa, como se fosse densidade relativa. É uma diferenciação, né? A seguir, alguns valores da densidade relativa de diversos materiais que constituem o corpo humano, tomando-se como referência a água, né? Vamos lá. Material, ar. Densidade relativa, 0,0013. Pulmão, cheio de ar. Densidade relativa, 0,2. Gordura, densidade relativa, 0,92. Água, densidade 1. Sangue, soro, fígado, partes moles, urina, 1,06. Cartilagem, 1,09. Ossos, 1,9. Então, aqui está a densidade média de cada parte do corpo humano que se faz em imagens radiográficas. Entendeu? Essa é a densidade. Aí vocês não vão confundir com espessura. Espessura é o comprimento, densidade é o volume.
tá? É o que cabe ali dentro daquela região onde você está querendo fazer a imagem. A densidade média dali. Então, essa densidade, ela vai ser multiplicada pelo MA, pela miliamperagem do seu gerador. E você consegue pegar por essas partes, tá? O valor de tempo que vai ser aplicado ao seu gerador para fazer uma imagem. Vocês se lembram quando nós vimos KV? KV o que é? KV é igual a 2 vezes espessura mais constante. Constante sempre do equipamento, né? Então, se eu tenho uma espessura de 30 centímetros e uma constante do meu gerador de 18, então o KV que eu vou aplicar nesse paciente de 30 centímetros de espessura vai ser 2 vezes 30 igual a 60, mais 18, que é igual a 78 KV. Show! O KV que eu vou selecionar no meu gerador é de 78 KV. Agora, como é que eu descubro, como é que eu calculo o tempo para essa radiação permanecer dentro do paciente? Se eu for calcular o valor do ar, né? O tempo que eu vou visualizar, ou ar ou pulmão cheio de ar. Vamos falar sobre o pulmão cheio de ar. Se eu for calcular o tempo do meu KV ultrapassar esse paciente e estiver trabalhando com um determinado tipo de foco, ou foco fino ou foco grosso, geral, exemplo, eu vou trabalhar com 250 MA. Qual vai ser o meu tempo de permanência dessa radiação dentro do paciente? Então, eu vou pegar, para calcular o MS, eu vou calcular o MA vezes o valor do pulmão cheio de ar, que é 0,2. Então, esse valor vai ser 250 MA vezes 0,2. Quanto é que daria isso? Aproximadamente, eu vou chutar um valor, aproximadamente 0,5. Tá? Então, esse 0,5 vai ser 0,5 MAS. É o tempo que vai ser disparado entre o disparo e o desligamento da luz do tubo de raio-x. Então, vai ser 0,5 MAS. Então, para cada região do corpo humano, eu tenho uma densidade diferente. Né? Eu vou ter densidade para o ar, vou ter densidade para o pulmão, vou ter densidade de gordura, vou ter densidade da água, sangue, de todos esses equipamentos. Tá? Então, nós temos que tomar cuidado em poder estar fazendo o cálculo correto. Né? Aí agora eu tenho o ar como sua densidade relativa de 0,0013 é considerado meio de contraste negativo, porque o ar ele vai se colocar entre os órgãos que estão sendo utilizados, estudados no caso. Eu tenho 2 órgãos, o fígado e os rins, sobrepostos um ao outro. Né? Como a densidade dos órgãos ela é mais ou menos igual, então você não consegue identificar cada tipo desse órgão. Qual seria o órgão? Aonde termina o seu fígado e onde começa os seus rins. Então é um sobreposto ao outro. Então quando você faz uma imagem e esse ar vai aparecer, você consegue identificar um a um. Porque eles vão estar fazendo o seu contraste natural ali dentro do corpo humano. E toda vez que se pede para fazer uma imagem, pede o paciente para encher o peito de ar e prender, para que esse ar mantenha-se entre os órgãos, para você poder identificá-lo melhor. Né? Junto aos dados de densidade relativa, indica-se a seguir o número de ordem efetivo, que se obtém dos diferentes números de ordem dos elementos, constituindo constitutivos do corpo humano, combinados quimicamente. Então temos lá o ar,
eu tenho um número de ordem afetivo de aproximadamente 7,6. Pulmão cheio de ar, aproximadamente 7,7. Você vê que é apenas 0,1 número afetivo para identificar o pulmão. O pulmão é 0,1. Por quê? O pulmão é apenas uma película que envolve o ar, para os alvéolos pulmonares, para ele poder encher de ar, como se fosse uma bexiga. Você consegue identificar o ar e através dessa diferença você consegue identificar o pulmão. Gordura, aproximadamente 6, né? 6. Sangue, soro, fígado e partes moles e urina. Aproximadamente 7,5, né? Cartilagem, aproximadamente 13 e ossos, aproximadamente 14. Lembrando que a cartilagem também é um osso, tá? Só que ela tem uma densidade menor da do osso. Então nós temos que sempre estar visualizando isso, tá ok, galera? Então, a seguir nós vamos visualizar um outro tipo de propriedade.